Olá, bom dia, tudo bem, segunda série? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para falarmos de conjunções subordinativas. Bem, na aula passada nós estudamos as conjunções coordenativas e nós vimos que tínhamos 5 grupos: as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. A mãozinha, lembram? Bem, na aula de hoje nós vamos estudar as subordinativas. E de início já vou dizendo para vocês que são bastante. Você vai precisar das suas 2 mãozinhas para falar das conjunções subordinativas. Bem, mas é um assunto gostoso, eu acho interessante, eu espero que vocês também gostem. E vamos lá. Primeira coisa que nós temos que saber é que as conjunções subordinativas são os termos que ligam duas orações sintaticamente dependentes. Quando eu falo para vocês de dependentes, eu estou dizendo que uma oração precisa da outra para que seu sentido seja completo. A oração sozinha não consegue expressar a ação verbal, ela precisa de outra. Então, logo de cara, você percebe que trata-se de um período composto, porque vai ter mais de uma oração. E dentro dessas orações, uma completa o sentido da outra. Nós dissemos que temos a oração principal e a oração subordinada é aquela que desempenha o papel de complemento da oração principal. E entre essa oração principal e a oração subordinada, existem as conjunções subordinativas, que são elas que vão ligar a oração principal à oração subordinada. É o contexto da frase que determina o tipo de relação estabelecida pela conjunção. Ou seja, as conjunções não desempenham função sintática na oração, não. O papel delas é apenas de ligar. E vai ser o próprio contexto de uso da oração que determina a relação, o valor semântico da conjunção. E é sobre essa relação, sobre esses valores que nós vamos falar. Por exemplo, o primeiro tipo de conjunção que nós vamos falar são as conjunções causais, que são aquelas que indicam a oração subordinada que denota causa, ou seja, o valor semântico expresso pela conjunção é o de causa. E quais são as principais conjunções? É o porquê, o pois, o porquanto e o como, no sentido de porquê, o pois que, o por isso que, a que, uma vez que, visto como e que. Vejam os exemplos. A casa incendiou porque esqueceram o gás ligado. Veja, existe uma causa. O que aconteceu? A causa incendiou, a casa incendiou. Qual foi a causa desse incêndio? O que causou o incêndio? O gás ficou ligado. Então, esse porquê aqui é a minha conjunção causal, minha conjunção subordinativa causal. Ela traz uma relação de causa entre as duas orações às quais ela está ligando. Saiu mais cedo, visto que o filho ligou. Observem que saiu mais cedo. Teve um motivo, teve uma causa para que a pessoa saísse mais cedo. E qual foi a causa? O filho ligou. Então, o visto que é a minha conjunção causal estabelece a relação de causa entre a oração principal e a oração subordinada. O segundo grupo é das conjunções concessivas. Quer dizer, que indicam a oração em que se admite um fato contrário à ação principal, mas esse fato não impede que a ação aconteça. E quais são elas? É o embora, o conquanto, o ainda que, o mesmo que, o posto que, o bem que, se bem que, apesar de que, nem de que, nem que e que. Exemplo: embora ficasse nervosa, sempre se saía bem. Observe aqui a minha conjunção concessiva. Ela está no início da oração. O que acontece? Observe que sempre se saía bem, embora ficasse nervosa. Então, o ficar nervosa não atrapalha que a pessoa se saia bem.
É uma ação contrária, não é? Porém, não atrapalha. Ou seja, é uma concessão. Angélica, posto que muito emocionada, voltou-se para a rua. Posto que é a minha conjunção concessiva, estabelece uma relação de concessão. Ou seja, é um fato contrário à ação principal, mas não a impede. Olha, posto que muito emocionada, voltou-se para a rua. Mesmo estando emocionada, Angélica voltou-se para a rua. Então, observem que a minha oração subordinada, ela não atrapalha a ação da oração principal. Então, a minha conjunção concessiva traz uma relação aí de concessão. É um fato contrário à ação principal, mas que não impede a realização dela. O próximo grupo diz respeito às conjunções condicionais. Inicia uma oração subordinada que é indicada em que é indicada uma hipótese ou uma condição necessária para que seja realizado ou não o fato principal. É uma condição, traz um valor semântico de condição. Por exemplo, nós temos a conjunção se, o caso, quando, com quanto que, o salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que. Vamos analisar o exemplo? Se a encontrasse novamente, não a reconheceria. Não a reconheceria caso a encontrasse novamente. Então, observem que tem aqui uma condição. Se a encontrar novamente, não a reconheceria. Existe uma condição para não a reconhecer. Qual é essa condição? Se a encontrar novamente. Tudo o que quiser, desde que estude e passe de ano. Ou seja, eu te dou tudo o que você quiser, desde que estude e passe de ano. Então, existe aqui uma condição, entendeu? Você só vai ter tudo o que quiser se estudar e passar de ano. Existe aí uma relação de condição. Próximo grupo diz respeito às conformativas, aquelas que iniciam uma oração subordinada em que se exprime a conformidade de um pensamento com o da oração principal. Essa conformidade no sentido de estar de acordo, de concordância. E quais são as principais conjunções? É o conforme, o como, no sentido de conforme, o segundo é o consoante. Veja o exemplo. Conforme o presidente, os juros têm que cair no próximo semestre, ou seja, conforme o presidente, o juro tem que cair no próximo semestre. O conforme é a minha conjunção conformativa, que traz uma ideia de concordância, ou seja, os juros têm que cair no próximo semestre, de acordo com o presidente. Existe aí uma concordância. O artista repassa as impressões, como lhe chegam à alma. Esse como aqui, ó, existe aí de acordo com lhe chega às almas, segundo lhe chega às almas. Existe aí uma concordância, uma conformidade do pensamento. O artista repassa as impressões, segundo lhe chegam à alma, consoantes lhe chegam à alma. Existe uma concordância, de acordo com, ok? É uma concordância entre os fatos. Nós temos também as conjunções comparativas, as que iniciam a oração, que encerra o segundo integrante de uma comparação, de um confronto. Quais são elas? É o que, o do que, usado depois de mais, menos, maior, menor, melhor, pior, o qual, usado depois de tal, o como assim, o como, assim como, bem como. Vamos ver os exemplos. As ideias chegavam como entrega rápida. As ideias chegavam como entrega rápida. Observem que existe aqui uma comparação. Como chegavam essas ideias? Como uma entrega rápida. Eu estou comparando as ideias à entrega rápida. Parecia mais feliz que o habitual. Esse mais que dá uma ideia de também uma comparação no sentido de intensidade. Parecia mais feliz do que o habitual. Chorou tal qual criança que perdeu o doce. Da mesma forma que eu tenho uma comparação. Chorou como? Como uma criança que perdeu o doce. Então, é uma comparação entre o choro e o choro de uma criança que perdeu o doce. Engraçado isso, né?
Então, as conjunções comparativas, elas estabelecem uma comparação. O próximo grupo que nós vamos ver é das conjunções consecutivas, que são aquelas que iniciam uma oração na qual é indicada a consequência do que foi declarado na oração anterior. Então, as conjunções consecutivas, elas trazem uma relação de consequência. E quais são elas? É o que precedido de tal e tanto, o de modo que e de maneira que. Vamos analisar o exemplo? Vejam, os fatos eram tão inusitados que tentou fugir dali. Esse que é a minha conjunção consecutiva, ele traz um valor semântico de consequência. Os fatos eram inusitados, por conta disso, tentou fugir dali. Então, assim, fugir dali é a consequência dos fatos serem inusitados. O som estava tão alto que as paredes do quarto chocalhavam. Então, vejam, as paredes do quarto chocalhavam é consequência do som estar alto. Tranquilo para vocês? Então, as conjunções consecutivas estabelecem uma relação de consequência entre a oração principal e a oração subordinada. Nós temos também as conjunções finais. Elas iniciam uma oração subordinada, indicando a finalidade da oração principal. Observem, elas indicam a finalidade da oração principal. Então, elas têm aí uma relação, um valor semântico de finalidade, objetivo de. Quais são elas? É o para quê, a fim de quê e o porquê, no sentido de quê e que. Vamos ver o exemplo? É tarde para que reverta o estrago. Vejam, é tarde. E qual a finalidade de ser tarde? Para que reverta o estrago. Então, assim, qual é o objetivo de ser tarde, né? Então, você tem que ver assim, reverta o estrago é o objetivo, é a finalidade. Apertei o ferimento a fim de que parasse de sangrar. A fim de, esse a fim de é a minha conjunção final, e ela inicia a minha oração subordinada, parasse de sangrar. Esse a fim de que parasse de sangrar, o parasse de sangrar é a finalidade, apertei o ferimento. Por quê? Para quê? Para que parasse de sangrar. Então, as conjunções finais, elas iniciam uma oração subordinada, na qual ela traz a finalidade do que foi expresso na oração principal. Eu apertei o ferimento. Com qual objetivo? Para que parasse de sangrar. Eu disse que era tarde. Por que eu disse que era tarde? Qual o objetivo? Para que revertesse o estrago. E aí por diante. É igual eu falo, a gente costuma, estude para passar no vestibular, para tirar uma nota boa. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma finalidade. As conjunções proporcionais iniciam uma oração subordinada em que mencionamos um fato realizado para realizar-se simultaneamente com a oração principal. Quais são as principais conjunções? É a medida que, ao passo que, a proporção que, enquanto, quanto mais, no sentido de mais, quanto mais, no sentido de tanto mais, o quanto mais no sentido de menos, o quanto menos no sentido de menos, o quanto menos no sentido de tanto menos, o quanto menos no sentido de mais e o quanto menos no sentido de tanto mais. A gente tem que pensar o seguinte, nós vamos conseguir decorar todas essas conjunçõezinhas? Não. O que eu preciso entender? A relação de sentido que existe entre a oração principal e a oração subordinada. Quando eu falo em proporção, vamos lembrar da matemática. Matemática, vocês estudam a proporção, grandezas proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, não é? Então, observe. A grandeza é o seguinte, uma ação acontece, a outra acontece na mesma medida que ela. Por exemplo, dois homens constroem uma casa
em 2 dias, não é? Nós temos aí uma relação de grandeza. Então, 4 homens vão construir uma casa em um dia. Então, eu aumentei a grandeza, a primeira grandeza que era homens, e diminuiu a segunda grandeza, não é? Então, observem que existe aí uma relação, né? Uma acontece em relação à outra. Do mesmo caso é aqui nas conjunções. Uma relação, uma ação acontece em relação à outra. E essa relação pode ser para menos ou para mais. Veja bem, à medida em que o tempo passava, ela confortava-se. Então, o tempo passava é uma ação, confortava-se é outra. Então, são 2 ações acontecendo simultaneamente. Porém, à medida que passava, ela se conformava. Então, acontece aí uma conjunção. Acontece aí uma relação de proporcionalidade. O tempo passava, ela se conformava. Tem uma relação de proporcionalidade. Então, a minha conjunção, à medida que, é uma conjunção proporcional. Não gostava da sogra, quanto mais da cunhada. Esse quanto mais aqui também é minha conjunção proporcional. Ela não gostava da sogra, também não gostava da cunhada. São 2 ações que acontecem simultaneamente. Então, existe uma relação aí de proporcionalidade, ok? Ainda temos também as conjunções temporais. São aquelas que indicam oração subordinada, indicando uma circunstância de tempo. E quais são as principais conjunções? É o quando, o antes que, depois que, até logo, o sempre que, assim que, e etc. Vamos ver os exemplos para nós analisarmos. Desaprovou o comportamento do filho assim que soube do ocorrido. Observe que o assim que é a minha conjunção temporal, porque ele traz para a minha oração uma ideia de uma relação de tempo. Quando foi que ela desaprovou o filho? No momento em que soube do ocorrido. Então, assim que soube do ocorrido, logo que soube do ocorrido, depois que soube do ocorrido. Então, esse assim que soube do ocorrido é a minha conjunção temporal que está iniciando uma oração subordinada temporal, né, gente? Mas aqui nós estamos estudando as orações, só as conjunções. Então, a conjunção aqui é o assim que. Apenas pegou o casaco e saiu a correr pela rua. Então, veja aqui, ela saiu a correr pela rua quando? Assim que pegou o casaco. Né? Quando pegou o casaco. Então, esse apenas aí traz para a minha oração uma ideia de tempo. Saiu e correu pela rua quando pegou o casaco, assim que pegou o casaco, depois que pegou o casaco. Então, traz uma relação aí de tempo. É uma conjunção temporal. Para finalizar o grupo das conjunções, vamos falar das conjunções integrantes, que são aquelas utilizadas para introduzir a oração que atua como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto de uma outra oração. Por exemplo, quais são elas? As conjunções integrantes são apenas 2, é o que e o se. Vejam, a verdade é que te amo. O que é verdade? Que te amo. Então, esse que te amo é a minha conjunção integrante. Ela está iniciando uma oração que tem o valor de complemento verbal da principal. Certinho? Não sei se você notou que as cortinas são senhoriais. Então, vejam, esse se aqui, ele está introduzindo uma oração que tem uma relação de que não sei. O que eu não sei? Se você notou isso. Então, esse não sei, se você notou isso, é uma oração que atua como o sujeito da oração principal. Tranquilo? Então, as conjunções integrantes são apenas 2, é o que e o se. E elas introduzem as orações que vão atuar como sujeito, como objeto direto, como predicativo da oração principal. Tranquilo?
Bem, aqui nós temos um mapa mental das conjunções. Não sei se dá para vocês verem elas clarinhas, mas eu tenho aqui as conjunções, que são elementos que ligam termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações. Aí eu coloquei desse lado aqui, os verdinhos, as conjunções coordenativas, as que nós estudamos na aula passada, lembram? Que são aquelas que ligam orações que têm sentido completo, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Desse lado aqui eu coloquei as subordinativas, que são aquelas que iniciam as orações que completam o sentido da oração principal. Aí eu coloquei as integrantes, que tem a função de substantivo, elas vão ser o sujeito, o objeto direto da oração. E eu coloquei as adverbiais, aquelas que têm o valor de um adjunto adverbial, que são quais? As causais, consecutivas, finais, temporais, conformativas, concessivas, comparativas, condicionais e proporcionais. Então aqui eu tenho elas e eu coloquei para cada grupinho desses algumas conjunções. Mas eu sempre falo para vocês, não decore a conjunção, é impossível decorarmos tudo isso. O que nós temos que fazer para saber identificar a conjunção? Eu tenho que fazer análise entre a primeira oração e a segunda e ver qual o valor semântico expresso pela sua conjunção. Quando eu falo valor semântico, é qual o sentido que ela quer atribuir a essa oração. Se eu inicio a minha frase com uma conjunção portanto, qual é o sentido que eu quero trazer para ela? Portanto, eu quero trazer de uma explicação. Se eu inicio uma oração com uma conjunção como, por exemplo, eu quero trazer uma ideia de comparação. Se eu inicio uma oração usando a conjunção a fim de que, eu estou trazendo uma ideia de finalidade. Se eu inicio uma oração usando o quando, eu estou trazendo uma ideia de tempo e assim sucessivamente. Então, eu tenho que olhar a relação de sentido que é estabelecida pela conjunção. Bem, assim chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E no mais, muito obrigada, beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, beijo.